Não sei se você já notou que você é um mensageiro do seu próprio trabalho e que tudo que estou te passando é para te ajudar na arte de transmitir as suas experiências, percepções e porquês através de um trabalho significativo. Agora, outra coisa que talvez você já tenha notado, mas ainda queira negar, é que esse trabalho que tem tanta necessidade de ser significativo e único, nasceu não só de experiências e vivências boas. Talvez ele realmente tenha ganhado força através de um desafio profundo, alguma frustração, dor e até superação. O seu passado te deu a motivação e a força necessária para querer hoje ajudar outras pessoas através da sua mensagem. Provavelmente sua mensagem não é exclusiva. Podem sim existir muitas mensagens iguais ou parecidas, mas a sua história definitivamente é exclusiva. Há centenas ou mesmo milhares de pessoas que podem fazer o que você faz, mas há apenas uma pessoa que pode fazer isso com a perspectiva e a experiência que você possui. Sua história ela é tão exclusiva quanto a sua impressão digital. A sua história te torna insubstituível, por isso ela é parte fundamental da sua marca pessoal, trazendo significado e sentido para o seu trabalho. Nessa aula você vai aprender a contar a sua história e incorporá-la à história da sua marca. E como de costume, eu criei um exercício para você completar de maneira divertida, é claro. Você já está careca de saber, mas eu vou repetir. Uma marca poderosa é aquela que cria vínculo emocional e ressonância com o seu público. Mas para criar uma marca duradoura e significativa, você tem que dar a eles algo para eles se conectarem com você. Ao meu ver, a forma mais eficaz de fazer isso é incorporando sua personalidade e sua essência à história da sua marca. Mas o que é exatamente história da marca? Quando eu falo história da marca, eu não estou falando sobre seu pitch ou sobre a resposta que você dá a alguém em uma festa quando é questionada. Então, o que você faz da vida? A história da sua marca, ela deve ser uma narrativa única que transmita a alma e o coração do seu trabalho. E para encontrar a alma e o coração do seu trabalho, é preciso mergulhar fundo no seu eu verdadeiro e encontrar a liga entre suas experiências vividas, suas motivações e emoções, que todos juntos formarão o DNA da sua marca. Pense em uma história que seja interessante e que represente profundamente você e seu trabalho. Um bom começo é refletir sobre essas questões. No que você acredita, o que te fez começar tudo isso, que tipo de pessoa você gosta de se conectar, o que te faz ficar empolgado todos os dias para levantar da cama e desenvolver o seu trabalho. E o que te trouxe a esse ponto da sua vida que você está hoje? O objetivo de qualquer história é tocar as emoções das pessoas e levá-las a uma viagem que faça elas reagirem sobre alguma coisa. Isso também irá te ajudar a criar uma biografia, um release verdadeiro e autêntico. Sua história dará ao seu público uma visão de quem você é como pessoa e de como você chegou até onde você está hoje e o que realmente importa para você. Isso o tornará confiável e criará uma profunda conexão emocional com o seu público. As pessoas querem ver e se conectar com outras pessoas reais, e no caso essa pessoa real é você. Quanto mais vulnerável você é, mais as pessoas vão confiar em você e querer seguir você. As pessoas escolhem você não só porque seu produto ou serviço é o diferentão das galáxias. Elas escolhem você porque você é o diferentão. Por isso, meus caros, sua história não pode ser sem graça de jeito nenhum. Já dizia algum sábio, água morna não serve nem para fazer chá.
Sua história pessoal, além de criar conexão emocional, é claro, se você conseguir assumir uma história interessante, ela também te dá credibilidade, porque é através dela que você pode escrever seus feitos e seu currículo sem parecer uma ficha técnica. Com a sua história, você mostra às pessoas que é possível e que você é exatamente como elas. Quanto mais você compartilha as lutas e frustrações que você passou e como você encontrou a solução para um determinado problema, mais real e confiável você se torna. Mas como você descreve a sua história e a história da sua marca? Em primeiro lugar, é necessário encontrar os momentos cruciais e importantes que te trouxeram aqui, nessa parte da sua vida. Quais pontos de virada foram decisivos para isso? Faça como se fosse listar esses momentos. Analise e anote esses momentos sem se importar com as datas específicas que eles ocorreram. Apenas foque em encontrar pedaços de informações que pareçam importantes tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Depois de você encontrar esses pontos, tente conectá-los de uma maneira criativa, visualmente falando. Tipo, crie uma linha do tempo ou um tabuleiro onde você arranje esses pontos importantes de uma maneira que levem eles até o dia que você está, hoje. Em meio a esses pontos está o motivo pelo qual você iniciou seu trabalho. Sim, esse motivo não surgiu do nada e por causa desse fato, você é a parte indispensável do coração da sua marca. Assim, previsivelmente, o processo de desenvolver uma marca autêntica começa em você. Eu gosto de dizer que esse processo de compreender o seu trabalho nada mais é do que descobrir a sua história de origem. E o que é uma história de origem? Em uma história em quadrinhos ou filme de super-heróis, história de origem é a história por detrás da trama principal que revela quando o personagem ganhou seus superpoderes e quais foram as circunstâncias que os levaram a se tornar super-heróis. E a proposta desse desafio é você imaginar que a sua marca é um super-herói. Tá fácil, vai. Você já fez isso na segunda aula do módulo 1. É claro que o super-herói ele tem a missão de lutar contra o crime e você tem outra missão. Mas nesse desafio a gente vai ficar com a parte mais divertida, que é encontrar a origem da sua história e os motivos que o fizeram ser um super-herói e criar uma marca baseada nos seus superpoderes. Por exemplo, eu assisti o filme Demolidor da Marvel. O Demolidor ele tem uns sentidos super apurados, tem um limite alto para dor e uma sede de justiça. Agora vamos entender como Matt Murdock, homem, se tornou o Demolidor super-herói. Ele perdeu a visão em um derramamento de químicos quando ele era apenas um menino, e isso que fez ele ter os sentidos apurados. Seu pai era um pugilista e criou ele sozinho e sempre o forçou a estudar porque queria que ele fosse melhor do que ele. Ele se tornou um advogado para fazer justiça e corrigir os erros do mundo. Mas mesmo assim, ele se sentia impotente para ajudar aqueles que estavam em perigo. Tudo isso é o que forma a história de origem dele e tudo isso que faz eu me conectar ou não com ele como personagem. Então, tente responder essa pergunta. Quem você era antes de se tornar um super-herói? Ou, em outras palavras, quem era a pessoa por detrás da sua marca, aka você, antes de criá-la? Encontre os momentos importantes e fundamentais que levaram você a ser quem você é hoje. Quais foram os eventos que fizeram tudo mudar? Eu chamo esses eventos de pontos de virada. Um ponto de virada ele se refere a qualquer evento ou ocorrência que muda a história e causa uma reviravolta. Pense na sua história assim como um filme, com uma história central, uma mensagem que você quer passar, a famosa moral da história.
Eu amo moral da história. E daí então você vai acrescentar ao enredo alguns pontos de virada que fizeram a história mudar e ao final você vai adicionar superação e conclusão, ou seja, como você resolveu os problemas e decidiu criar o seu negócio. Isso é exatamente a técnica usada para criar roteiros de filmes e séries. Agora eu vou te ajudar a encontrar esses seus pontos de virada. Eu acho que todos nós podemos concordar que passamos por uma série de metamorfoses ao longo de nossas vidas. Às vezes essas transições podem ter sido causadas por lugares que nós moramos, onde a gente estava estudando, quem a gente estava namorando, o nosso tipo de trabalho, ou um grande evento que abala física ou emocionalmente nossas vidas. Como um exercício, eu realmente quero que você fuce nas suas memórias. Feche seus olhos e imagine sua vida como um filme. Por enquanto, tente se concentrar menos nos negócios necessariamente e apenas pense na sua própria história de vida, na sua jornada pessoal. Se você tivesse que dividir sua vida em atos, quais seriam os atos principais? Baseados nos seus pontos de virada, quais eventos marcaram o final de um ato e o começo de um próximo ato? Para te ajudar nisso, separei algumas perguntas que irão te fazer decidir se esses momentos foram decisivos para o seu trabalho de hoje. Esse momento foi relevante de alguma maneira no porquê eu decidi começar o meu trabalho? Esse momento me fez mudar a perspectiva sobre mim mesmo ou sobre o mundo? Ao viver esse momento, eu senti algo completamente diferente da maior parte da minha vida. Meus objetivos mudaram com isso? Esse momento contribuiu de alguma maneira com o jeito que eu toco o meu trabalho hoje em dia? Como último ponto em sua história de origem pessoal, lembre-se, as pessoas conseguem sentir sinceridade nas coisas. Quanto mais verdadeiro você for a respeito de onde você vem, quem você é, mais sinceridade sua marca transmitirá. Não basta apenas identificar esses momentos importantes em sua vida, você precisa reconhecer que eles são os principais motivos para você se destacar. Esses são seus superpoderes. Você tem que reconhecer que esses elementos são cruciais para criar esse DNA da sua marca e por isso eles são os seus pontos mais fortes. Quando eu comecei o meu negócio, eu tinha medo porque eu não tinha me formado na faculdade. Isso de alguma forma parecia uma desvantagem para mim. Então eu percebi que ao invés de focar nesse problema, eu podia focar na minha qualidade, que é ser autodidata e multipotencial. Isso sempre esteve presente na minha história, em todos os outros negócios que eu fundei. E o fato de eu ter aprendido tudo sozinha não só mostrou que eu era dedicada, criativa e inteligente, o que eu geralmente acho que as pessoas procuram quando contratam alguém, mas também mostrou que meus métodos e processos eram diferentes. Eu era livre, pois eu não tinha aprendido nenhuma teoria engessada, o que me tornava muito mais criativa. Além disso, o fato de eu ter tido vários outros negócios anteriores e saber como eles funcionam, me deu a confiança necessária para seguir em frente e mostrar meu conhecimento para o meu público. Não se esqueça, suas diferenças ou fraquezas podem ser suas forças. Assumir e contar a sua história de origem pessoal irá te ajudar a se destacar num vasto mar de artistas. Como uma última dica antes de você partir para os exercícios, escreva e reescreva a sua história quantas vezes for necessária. Nós mudamos nossa trajetória e vivemos novas experiências a cada dia, então você pode adicionar novos pontos de virada. Ou experimente contar a sua história do final, em terceira pessoa, em primeira pessoa, enfim, o importante é você testar várias possibilidades.
Perceba como as pessoas reagem quando você conta a sua história e vá ajustando até que ela fique quase perfeita. Mas para você testar a sua história, é preciso contá-la. Conte sua história várias vezes e de várias formas, falando, escrevendo, cantando, conversando, whatever. Treine, mensure o resultado, altere a história e então comece tudo de novo. Treine, mensure o resultado e altere a história. O resultado será que você se tornará um mestre em contar histórias que conectem pessoas. Com esse escopo que te dei aqui e complementei no exercício, você conseguirá criar narrativas para qualquer coisa que quiser. Sua própria história, a história da sua música, do seu álbum, do seu show e a história do seu lançamento. Transforme tudo em história e veja seus conteúdos engajarem muito mais. E como ação dessa aula, te darei 3 exercícios. Tá puxado, mas vamos lá. O primeiro, eu quero que você escreva e conte a sua história de origem. Lembre-se que ela precisa criar conexão emocional com as pessoas. Use todos os elementos que você aprendeu nessa aula. Nada de história sem graça. Segundo, usando a sua história de origem, eu quero que você pense e crie um conteúdo que seja como um storytelling. Pode ser em formato de vídeo, áudio, música, texto, visual, o que você quiser e onde a sua imaginação te levar. O intuito é que esse conteúdo mostre quem você é e como você coloca a sua personalidade no seu trabalho. Será uma espécie de conteúdo de venda. Você terá que convencer sua galera a escolher você, criando uma conexão emocional com ela. E terceiro, por fim, eu quero que você escreva sua bio das redes sociais, utilizando fragmentos e insights que você tirou da sua história de origem. Não se preocupe porque eu gravei a segunda parte dessa aula, onde mostrei alguns exemplos de como você pode fazer tudo isso. Vamos lá, falta pouco para você se tornar um super-herói para sua galera. Eu te vejo no módulo 3.